te falar que a tua própria Bíblia revela que Satanás é Deus, Deus e Satanás é a mesma entidade. Será que alguma vez você já foi enganado por você mesmo? Será? Você viu alguma informação, leu algum texto, ouviu algo, mas você entendeu mal e você se fixou no teu mau entendimento? Você não procurou saber a verdade ou a veracidade das coisas e você simplesmente se baseou na tua mal percepção, no teu mau entendimento. Já aconteceu isso contigo? Pois estes casos são frequentes. Fica até ali, vamos juntos ouvir e acompanhar este vídeo que eu tenho para vocês com declarações, afirmações perigosíssimas e graves. Vídeo este que precisa da vossa avaliação e da vossa contribuição. Não saia dali, fica até o final. E mais, se você não é membro deste canal, faça o teu cadastro, subscreva-te, deixa um comentário aqui embaixo, partilha este vídeo com outras pessoas e ativa o sininho para receber mais conteúdos e para fazer a mensagem chegar a outras pessoas que precisam também ouvir a palavra de Deus. E é necessário que você partilhe para que esta mensagem alcance vários corações. Vamos acompanhar juntos o vídeo. Fique ali até o final. Ovelhas do Senhor que ambotequeno. Você se calhar já se perguntou por que você ora tanto, ora, Deus não te responde. Ou expulsa Satanás da tua vida, mas parece que Satanás não vai, está sempre aí. E se eu te falar que a tua própria Bíblia revela que Satanás é Deus, Deus e Satanás é a mesma entidade. Hoje aqui é mágoa grande. Vou te trazer aqui dois textos bíblicos que se calhar até o teu pastor não sabe. Ok? Vamos na Bíblia, manos. Vamos, palavra do Senhor. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. 2 de Samuel 24, 1 diz o seguinte. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel. E o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Quer dizer, aqui, se você percebeu bem, é o Deus que está a mandar Davi para ir fazer um censo da população de Israel e de Judá. É Deus quem está a mandar, ok? Deus. Vamos ao segundo texto? Vamos! Fogo com as ovelhas! 1 de Crônicas, capítulo 21. 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Abre a Bíblia, vamos nessa. Diz o seguinte, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Peraí. No primeiro texto vimos que é Deus quem mandou. Aqui no segundo texto, estamos a ver que é Satanás quem mandou. Erraram ou Satanás é Deus? Se erraram, como é que a palavra de Deus pode conter erro? Deus, ao lhes inspirar, lhes inspirou com erro? Vocês, homens dos contextos e homens das egegege, vão lá fazer os contextos e as egeges. Aqui está-se a falar da mesma história, o mesmo acontecimento, ok? Um diz que é Deus que mandou, outro diz que é Satanás que mandou. Por isso é que Satanás nunca morreu, porque Satanás é Deus, está aqui. Algumas versões da Bíblia deram conta do erro, já corrigiram. A versão das TJ já fala outra coisa. Entende? Se você ler na versão das TJ, o texto já não é exatamente o mesmo. Já mudaram. É a tal egegege. Egeses. Tem que fazer egeses. Isso é uma outra burla. Eles já deram conta que muita gente está a ler a Bíblia agora com um senso crítico, já não como palavra do Senhor, palavra sagrada. E estão a descobrir muitos erros, muitas incoerências. Então, os CIA da religião
que são os teólogos. Os teólogos são os serviços secretos da religião, que ajudam a manter a burla. Tem que te inventar essa de que não, você tem que fazer exegeses. Quer dizer, você não pode interpretar do jeito que está escrito, tens que fazer uma pesquisa profunda, porque está escrito uma coisa, mas se calhar queriam dizer outra. Peraí. Se essa é a palavra do Deus onisciente, gajo mais inteligente de todos, como é que ele vai complicar a mensagem assim? Quer te falar azeite doce, mas escreve óleo de palma. Então você tem que ir pesquisar para entender que ele ali não quis dizer azeite doce. Não quis dizer óleo de palma, quis dizer azeite doce. Não inspirou as pessoas a escreverem soja azeite doce. Por quê? É tudo burla. É tudo malabarismo. Ok? Eles precisam manter o negócio. Então têm que inventar coisas para interpretar. Já que não podem dizer que está errado. Não podem. Se assumirem que está errado, acabou, todo mundo vai deitar a Bíblia. Como não podem assumir que está errado, então tem que inventar explicações. E como você tem o cérebro desativado, você não raciocina, você cai nessa. Porque exegeses é uma coisa que só entra na cabeça de alguém que tem um nível de raciocínio abaixo do zero. Aqui, comigo, não há exegeses. Infelizmente. Ainda existe pessoas a este ponto. Eu não digo com tamanha ignorância, mas existe pessoas que desacreditam totalmente no Criador, no Eterno e Soberano. E ainda acusam o próprio Criador de ser o que ele não é. É triste, é triste. E o mais triste nesta situação, queridos irmãos, não saiam daí, fiquem por aí, porque ainda tem outro vídeo que vai nos trazer a resposta aí bem clara. O mais triste é que uma pessoa que faz declarações como essas, ele não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Não é possível. Porque se ele soubesse quem ele é, onde ele veio e para onde ele vai, não teria feito afirmações como essas. Porque sem querer, ele está a afirmar que quem lhe criou, o criador dele, o pai dele, é Satanás. Porque se eu sei que o Deus vivo, poderoso, é o criador de tudo, eu não posso fazer comparações equivocadas como esta. Então, indiretamente ou diretamente, ele está a afirmar que Satanás é o pai dele. Sim, mas não saia dali, fique aí mesmo. Vamos acompanhar o outro vídeo. O vídeo na qual tem a resposta para estes dois textos bíblicos, na qual o irmão ou o jovem não compreendeu com clareza. Por que Deus se irou com Davi quando Davi fez o censo? Bom, é uma pergunta muito importante, porque o próprio Deus que pediu para Davi fazer algo, certo? E Davi sofreu uma consequência por ter feito isso. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, verso 1, diz assim: mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então Deus, ele estava irritado com o povo, talvez porque o povo havia mais uma vez o negado, mais uma vez se desviado da presença dele. Então Deus pede para que Davi faça um censo, ou seja, para que Davi conte o povo, para saber quantas pessoas haviam no seu exército, tanto em Israel quanto em Judá. Agora, o que é curioso também é que no verso 10 até o verso 15, 2 Samuel 24, 10 ao 15, vai dizer assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo dos seus adversários que perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou.
Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Bom, isso é curioso. Se foi Deus que pediu para Davi fazer a contagem, por que Deus se irou? Bom, e para deixar ainda você mais com dúvida ainda, abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, ou um censo do povo. Pô, pastor, aí complicou. Lá em 2 Samuel diz que Deus pediu para Davi fazer um censo. Mas em 1 Crônicas 21 está dizendo que foi Satanás que pediu. Bom, quem pediu? Deus ou Satanás? A Bíblia está se contradizendo. E outra, por que Deus ficou nervoso e matou 70.000 homens por conta desse censo? Por isso que eu falei no começo que essa é uma pergunta interessante. Pois bem, queridos, primeira coisa, a Bíblia ela não está se contradizendo em nenhum momento. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não existia nenhum problema em Davi fazer o censo. Outros censos já haviam acontecido. Por exemplo, lá em Números 21 teve um censo, em Números 26 teve um outro censo. Já Deus havia pedido várias outras vezes para os profetas e os reis, né, os homens dele, fazerem censos. Então não tinha problema em Davi fazer um censo. O problema qual foi? Foi que no momento que Davi começou a fazer o censo, Satanás, ele veio e colocou sobre Davi uma tentação, colocou sobre Davi uma ira. Embora o mesmo texto estejam localizados em duas partes diferentes da Bíblia, muito próximas, né? Mas uma parte se corresponde com a outra parte. Então, assim, Deus se irou com o povo de Israel, como diz em 1 Samuel, em 2 Samuel 24, Deus se irou com o povo de Israel e pediu para que Davi fizesse um censo. Na hora que isso aconteceu, Satanás incitou Davi para que gerasse em Davi orgulho. Então, quando Davi começou a fazer a contagem, ele não fez a contagem simplesmente assim para dar um número para Deus, mas ele começou a ver e ter um sentimento assim: caramba, eu sou bom demais, olha o meu exército como é grande, olha como eu sou poderoso. E Satanás foi colocando na cabeça dele assim: você é poderoso, olha como você é bom, olha como cresceu o seu exército, você não precisa mais de Deus, você não precisa que Deus te defenda, o seu exército é grande demais. Por quê? Porque Davi já havia conquistado. A Bíblia ali em 2 Samuel 24:1 fala que ele fez em 24, né? Tá dizendo que houve uma praga desde Dan a Berseba. Dan era uma cidade ao norte, lá em cima, e Berseba era lá embaixo. Quer dizer, então quando Davi fez a contagem, ele viu o tamanho que era o reino dele, que correspondia a todo Israel, a todo o povo. Então Satanás colocou orgulho no coração de Davi. E quando Satanás colocou orgulho no coração de Davi, então, neste momento, Davi transformou o censo em um pecado. Quer dizer, Satanás, ele fez essa tentação em Davi com a permissão de Deus. Deus permitiu Satanás tentar Davi e Davi caiu. Quer ver um exemplo? Quando você estuda o livro de Jó, no livro de Jó, logo no começo, né, nós vemos que diz que Satanás, ele pergunta assim para Deus. Satanás fala assim para Deus: olha, eu tenho andado, rodeado a terra e em toda a terra todo mundo tem me servido. Então Deus fala assim para Satanás: tem visto o meu servo Jó?
Satanás fala assim, lógico que eu tenho, o Senhor tem dado tudo para ele, o Senhor tem abençoado ele, por isso que ele te serve. E Satanás fala assim, me permita tocar em Jó, para ver se ele vai te servir ainda. E Deus permite Satanás, só que diz, toque-o, mas não o mate. Então aqui, quando nós voltamos para Davi, vemos que é algo semelhante a isso, não é? Deus pede para Davi fazer um censo, mas Satanás incita Davi para que Davi crie orgulho, e Deus permite que Satanás faça isso. Agora, quem permitiu de fato o coração ter orgulho foi o próprio Davi. Satanás jogou uma isca e Davi caiu. Então, gente, a Bíblia não se contradiz em nada. Um texto complementa um outro texto, igual ao texto de Jó. Amém? Então, esse foi o motivo que Deus cirou. O problema não foi o censo, queridos. O problema foi o coração de Davi, que pela isca de Satanás deixou o orgulho entrar em nossos corações. Amém? Então, qual é a lição que isso tem para mim e para você que fazemos o ministério? Tudo que você faz, querido, você tem que fazer para Deus. Seja uma célula, seja um culto, seja um louvor. Se você permitir que o orgulho, não é, de tantas curtidas que você tem, ou do público que estava assistindo o seu culto, ou assistindo um louvor que você tocou, se você permitir um orgulho tomar conta, então você está pecando contra o Senhor, mesmo obedecendo aquilo que ele havia dito. Porque Deus, ele olha para o coração do homem. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fique nessa paz, em nome de Jesus. Aleluia! Vemos muito bem no final, o irmão fala da exégese, que na verdade é o estudo profundo de algum texto, não somente textos bíblicos, mas também outros textos. É a exégese que faz o estudo profundo de textos. Ela faz o estudo do texto, do contexto, faz o estudo geral. Mas o irmão, ele baseou-se na exegese, que é o contrário. A exegese é você mesmo ler um texto e atribuir significado naquele texto. É você pôr letras no texto em função ao teu entendimento, sem ter em conta o significado e a lógica real do texto. Então, aqui vai o nosso vídeo. Comenta sobre este vídeo, você que tem mais conhecimento profundo no assunto, partilha este vídeo, assine as notificações, faz o teu cadastro, subscreva-te neste grupo e juntos na fé até Jesus Cristo voltar.